Fala galera, saudações alvinegras. Vamos falar hoje sobre o famoso Botafogo Way. Tem muita gente falando dessa história do Botafogo Way. Durcésio deu uma declaração sobre o Botafogo Way, o jeito Botafogo de jogar, o jeito Botafogo de ser, né, de estar em campo e tal. E eu acho que a galera pegou um jeito, uma ideia boa, e da maneira que o pessoal divulgou, acabou saindo um negócio ruim. E eu vou explicar isso didaticamente para a galera entender. Ao longo do tempo, eu vou falar um pouco de história agora. E se você gosta de história de futebol, e aí eu vou explicar minha camisa da Holanda aqui, opa, tá aí do lado de cá. Se a gente pegar no tempo aí, historicamente, o Botafogo teve uma grande década, né? O Botafogo existe desde 1904, ganhou seu primeiro título carioca em 7, depois 10, 12, aí ficou 18 anos sem ganhar, ganhou 30, 32, 33, 34, 35, o tetracampeonato carioca, depois ganhou 48, 57, um título por década, e quando chegou na década de 60, nós ganhamos quatro cariocas, o brasileiro, o Campeonato Rio-São Paulo, ganhamos vários torneios. A grande década do Botafogo foi a década de 60. Depois, em 70, o Botafogo não ganhou nada, em 80, o Botafogo não ganhou nada, em 90, a gente pode dizer que foi a segunda grande década do Botafogo. Olha que impressionante. Que a gente ganhou 89, 90, aí a gente ganhou a Comebol em 93, o brasileiro de 95, um torneio municipal que na época foi um torneio disputado uma vez, mas contava com o pseudo Carioca em 96, o Rio São Paulo de 97, o Rio São Paulo 98, o Carioca de 97, e era para ter ganho a Copa do Brasil em 99 e acabamos sendo vice-campeão, mas foi a segunda grande década da história do Botafogo, inclusive com títulos nacionais, né? Título nacional na década de 60, o título nacional da década de 95 e um grande título internacional na década de 90. E cada time, cada época dessa tem algumas características do futebol jogado no momento. Quando a gente olha para a história do futebol e olha para os grandes times, para os grandes selecionados, lá fora e aqui dentro, a gente olha um jeito de jogar, uma forma de jogar, muito característico e peculiar. E ao longo do tempo, o futebol foi mudando a sua forma de jogar. E aí é que eu venho com a história. Então, se você gosta de história, eu não sei onde é que está nesse vídeo aí, mas a galera deve saber. Aperta aí o sinalzinho, curte para seguir o vídeo, curte para seguir o canal, curte o vídeo, que eu vou falar de história de futebol e vou falar sobre o Botafogo e a história dessas, como é que o Botafogo chegou nessa história bem contada, ou melhor dizendo, numa história que era boa de se contar e como é que ela foi mal contada. O futebol, ao longo do tempo, ele foi evoluindo. Lá em 1800, antigamente, 1870 e pouco, quando começaram a surgir a primeira vez o futebol moderno, do jeito que a gente conhece hoje, com as regras, o futebol era jogado todo para o ataque. E ao longo do tempo, o time e os times foram invertendo, né, a modo de jogar e foram se defendendo. O que a gente chama de pirâmide invertida. Antigamente, quando você pega a história do futebol, você tinha um goleiro, dois defensores, três no meio do campo e cinco no ataque. A gente inverteu ao passar do tempo, a gente tinha cinco defensores, três no meio e dois no ataque, né? Por isso que, inclusive, eles chamam que a pirâmide se inverteu do futebol. E aí se fica discutindo tática, sobre se vai jogar no 3-5-2, no 4-3-3, qual é o jeito do Botafogo de jogar. E eu acho que tem uma diferença importante para a gente lidar com essa história de Botafogo Way. Não tem nada a ver a história do Botafogo Way com a forma do Botafogo jogar esquematicamente dentro de campo. Aliás, até tem, mas não se vai jogar no 3-4-3, no 3-5-2, no 4-3-3, ou na forma que o Botafogo vai jogar, que está jogando hoje num 4-3-3 com dois pontas abertas. Quando você bota os times em campo, existe uma estratégia por trás de como é que aquela equipe e aquele time vai se comportar, do ponto de vista estratégico, na sua base, no mercado e nos campeonatos. Eu explico com times de antigamente e vou explicar com times de hoje. Alguém tem dúvida de como é que trabalha o Barcelona? O Barcelona trabalha da seguinte maneira: o Barcelona forma muitos jogadores, e esses jogadores têm um jeito de serem formados. Eles formam dois laterais rápidos e que apoiam muito, um zagueiro alto e forte fisicamente, e o outro que sabe jogar, sabe tocar melhor a bola, um primeiro volante que joga, sabe tocar a bola e sabe sair jogando, e um segundo volante, ou um primeiro homem de meio de campo mais avançado, que é o cara que distribui o jogo. E na frente tem que ter um centroavante e dois pontas abertos. É assim que o Barcelona joga.
né? Ah, tá faltando um aí. Eles geralmente ficam na dúvida de como é que eles completam esse meio de campo com um outro jogador habilidoso. Se eles botam um outro volante ou um outro meia aberta pelo meio. E o que que o Barcelona faz? O Barcelona forma esses jogadores em casa. Eles podem até ser trazidos na mais tenra idade para jogar no Barcelona, como foi o caso do Messi, que foi jogar no Barcelona com 13 anos. Mas eles são formados no jeito Barcelona de jogar. Chega lá em cima, na primeira divisão, né, nos adultos, nos jogadores, no profissional, vamos dizer assim, e o time do Barcelona contrata jogadores especificamente para as posições de onde ele não formou os jogadores, ou naquela safra de jogadores, os jogadores não foram bem formados ou eles não encontraram um jogador para formar. Quando a gente compara o Barcelona de hoje com o Barcelona de 10 anos atrás, com o Barcelona de 20, 30 anos atrás, a gente pega o Xavi e o Iniesta e a gente pega o Gavi e o Pedri hoje. É a mesma coisa, eles foram formados do mesmo jeito, os zagueiros jogam do mesmo jeito. O Balde e os laterais, não tinha um lateral, trouxeram o Daniel Alves, que ficou um tempão, mas bota um lateral direito lá, que é formado na base. Não temos um centroavante, não achamos um centroavante. Aliás, o centroavante no Barcelona geralmente é um problema. E é o jogador que eles trazem, né? Eles acham, o Barcelona tem um problema de formar centroavante. Então eles já trouxeram era o Eto'o, Suárez, Lewandowski, toda vez é um centroavante que eles trazem. Então esse é o Barcelona Way, né? Então, vê, eu não estou falando de jogar com 3-5-2, 4-3-3, 2-3-2, isso é uma questão que o técnico tem que adaptar, mas o jeito que o Barcelona monta e forma os seus jogadores é para jogar com dois laterais rápidos, dois zagueiros, um mais alto e um mais rápido, que sabe só ir jogando mais a bola, dois jogadores de meio de campo que sabem muito bem a bola e que jogam um jogo de posição muito bem, de deslocamento, implantado pelo Cruyff, quando ele trouxe a metodologia do Ajax, que ele aprendeu com o Rinus Michel, na seleção holandesa e no Ajax no final da década de 70. Então, esse é o jeito que o Barcelona joga hoje. Se a gente pegar o Real Madrid não é assim. O Real Madrid até forma jogadores, alguns formam, mas a estratégia do Real Madrid traz um técnico sinistro, paga muito dinheiro para esse cara, e esse cara vai escolher jogadores. E nós vamos trazer os jogadores mais caros do mercado para formar sempre o melhor time que puder. Então, assim, apesar deles terem jogadores na base, eles apostam às vezes, por exemplo, no Vinícius Júnior, foi um jogador que eles trouxeram da base, que era um cara barato, barato, foi caro pra caramba, né? O Flamengo pagou um monte de dinheiro, mas eles trouxeram ele mais novo, não trouxeram ele já é, destacado, né? Como foi o caso do Cristiano Ronaldo quando saiu do Manchester United para o Real Madrid. Mas eles procuram trazer jogadores e montar os melhores times. É assim a maneira, a estratégia. É assim o Real Madrid Way. O Real Madrid Way vamos gastar dinheiro e trazer o melhor time que pudermos. Pouco importa o técnico, nós vamos pagar bem para esse técnico, pouco importa os jogadores, nós vamos pagar pelos melhores jogadores, porque nós vamos ser o melhor time do mundo e vamos botar os jogadores que vão estar aqui. E para isso nós vamos gastar muito dinheiro, porque nós somos o Real Madrid. Esse é o Real Madrid Way. Agora eu vou pegar o Atlético de Madrid. Para continuar na Espanha, a gente entender a forma de cada time trabalhar. O Atlético de Madrid não é o time mais caro, não é o time mais rico, perdão, não é o time que tem mais dinheiro e é capaz de formar alguns jogadores, não da mesma maneira que forma o Barcelona, porque eles ainda não implantaram um Atlético de Madrid Way, né? O Simeone está lá há 200 anos e o Simeone é um cara que joga, formou um modo de jogar de muita pressão, muita força física e trabalhar com os melhores jogadores que ele puder dentro do dinheiro que ele tem. Então, o Atlético de Madrid pode até ganhar um campeonato, como ganhou. Pode até ganhar uma Liga Europa. Pode até chegar na final de uma Champions, como chegou e perdeu para o Real Madrid. Mas é um time que vai ter limitações, tanto financeiras e tem um jeito hoje, Simeone, de jogar. Não é um jeito Atlético de Madrid de jogar. Eles vão trazer um técnico que eles podem pagar e vão manter aquele cara para ele implantar um jeito de jogar naquele período. É isso que eles vão fazer. Então, vê aqui três times, três maneiras de atuar no mercado diferente, com formas de montar o dinheiro diferente. Agora eu quero falar do Brasil, né? A gente podia ir para a Inglaterra, mas eu vou falar do Brasil. Hoje, os times brasileiros ainda não entenderam que eles precisam criar uma forma de trabalhar e entrar no mercado. Como é que eles vão atuar no mercado? Eles vão ser formadores, eles vão ser contratadores ou eles vão ser no meio do caminho, como o Atlético de Madrid?
E o Botafogo, quando fala dessa história de Botafogo Way, não deixa claro o que que é isso. E a gente devia discutir isso, a gente devia querer saber como é que o Botafogo deveria se comportar. A gente sabe de antemão que a gente não vai ser o Real Madrid, porque a gente não vai ter dinheiro, porque o Real Madrid é o maior clube do mundo, tem fãs espalhados pelo mundo inteiro, tem um capital e uma força financeira que o Botafogo talvez nunca vai ter. Mal comparando o Real Madrid do ponto de vista financeiro, a gente tem hoje o Palmeiras e o Flamengo nessa situação. O Palmeiras e o Flamengo olham para o mercado e dizem: nós vamos contratar os jogadores, os melhores jogadores que a gente puder. Na verdade, hoje quem se coloca nessa posição é o Flamengo. O Palmeiras está no meio do caminho. O Palmeiras está mais para Barcelona do que para Real Madrid. O Palmeiras olha para o mercado e diz: nós vamos sim contratar bons jogadores, mas nós também vamos formar jogadores. Não é à toa que tem vários jogadores se formando no Palmeiras, que é o Endrick, por exemplo. Já o Fluminense é um clube formador. Né? Se a gente pegar nos últimos 10, 15 anos, o clube que mais vendeu jogadores que se formaram e foram para a seleção brasileira nos últimos tempos, claramente é o Fluminense. Porque o Fluminense investe na divisão de base lá em Xerém há muito tempo, né? Tá fazendo certo ou não, até acho que nem tá fazendo tão certo assim, porque devia aproveitar melhor isso. Mas o Fluminense é um clube formador e bota toda hora. Sai o Luiz Henrique, sai o Richarlison, sai o Pedro, sai o Ayrton Lucas, né? Os grandes jogadores, os caras que estão jogando no Flamengo hoje, o Gerson, os grandes jogadores do Flamengo hoje são do Fluminense, né? Eram do Fluminense, formados na base do Fluminense, Pedro, Ayrton Lucas e Gerson. Então, na seleção brasileira, o Pedro foi, o Richarlison foi, o Thiago Silva. Então, assim, se a gente olhar para o mercado, o Fluminense é um clube formador e vai manter essa DNA e característica e está tentando contratar um técnico que crie uma forma de jogar com essas peças, ungindo juventude da molecada da base que sai bem formada, com alguns jogadores mais velhos e experientes que consigam dar equilíbrio para o time e formar um grande time. Eu acho que tem potencial para dar certo essa estratégia do Fluminense. Quando eu olho para o Botafogo, eu não vejo isso. Eu não sei se o Flamengo, Palmeiras ou Fluminense estão fazendo isso de maneira consciente. Eu acho que não, até. O Flamengo não sabe o que está fazendo. O Flamengo tem hora que. Eles até disseram que o Jorge Jesus ia vir, ia tentar montar um padrão para ajudar nas divisões de base e tal, etc. O Jorge Jesus saiu terra arrasada, né? Então, para mim, eles estão muito mais por uma característica de contrato mais caro e bota aqui e vão ver o que que dá, porque nós somos o Flamengo, que é uma estratégia, que é a estratégia que o Real Madrid usa, mas eles não sabem muito bem, eu não sei se eles sabem que eles estão fazendo isso de maneira intencional, proposital. O Botafogo não tem nenhuma coisa nem outra. Quando a gente contratou o Luiz Castro, a ideia é que o Luiz Castro ajudasse na base, ajudasse com o time, criasse uma forma do Botafogo jogar. E eu entendi que o Botafogo ia também construir uma forma de atingir o mercado. Como é que nós vamos trabalhar o mercado? E eu acho que isso não existe, não está claro esse Botafogo aí. Eu acho que isso precisa ser discutido. Como é que a gente vai atuar no mercado? Como é que a gente vai trabalhar? Hoje, obviamente, a gente, com todas as limitações financeiras que o Botafogo tem, a gente não consegue pensar no Botafogo como um time que vai buscar soluções baratas com jogadores medianos, mas também não está investindo na base, né? O centro de formação ainda não terminou, a construção lá do centro de treinamento não termina, que teria a base também. E eu acho que a gente tinha que mesclar um pouco entre Barcelona e Atlético de Madrid. A gente deveria ter um técnico longévulo, que vai investir e trabalhar numa forma de jogar e que vai ajudar a montar um jeito de jogar, do Botafogo, que se você me perguntar, eu ia dizer que tem que ter muita força física, muita disposição, muita vontade, muita correria. O Botafogo não pode perder na perna para ninguém. O time que devia mais correr no Campeonato Brasileiro era o Botafogo. Que o Botafogo ia ser o time que vai mais marcar, e que o Botafogo vai ter bons jogadores para que a gente consiga pressionar o adversário, sair na marcação e marcar bons contra-ataques. E com a bola no pé, você vai ter dois, três, ou alguns jogadores, entre dois, três jogadores que consigam fazer a diferença. Alguns trazidos de fora, mas a sua maioria formado na base do Botafogo. Então, eu acho que o Botafogo tem que ter características de Barcelona com Atlético de Madrid. Muita volúpia e vontade para superar a parte técnica e financeira e buscar formar na base alguns jogadores que tenham capacidade de suprir o talento que a gente não vai conseguir buscar no mercado, porque a gente não vai ter grana para buscar esse. Eventualmente a gente vai conseguir trazer um Seedorf da vida, né? Eventualmente a gente vai conseguir trazer um grande jogador, mas é eventualmente, não é sempre. Então,
Esse deveria ser o Botafogo Way, na minha opinião. Só que não fica claro para todo mundo que esse é o jeito. Aí a gente começa a discutir formas de jogar. 4-3-3, 4-5-2, 3-5-2. Acho que não é por aí. A por aí é a forma de atacar o mercado no médio e longo prazo. Qual é a estratégia que a gente vai adotar no médio e longo prazo em relação ao mercado para saber como é que a gente vai trabalhar. Eu acho que isso, para mim, é a diferença de como a gente devia trabalhar. Só que daí se deturpou, se falou, o César acabou falando do Botafogo Way de novo, na minha opinião, um jeito, uma maneira certa de pensar, mas a gente acabou indo para o lado errado, que era de pensar o mercado, jogar para frente, jogar no 4-3-3, vamos jogar sempre no 4-5-2. Cara, o futebol muda, né? Aí vou de novo para a história, né? E por isso que eu estou de camisa da Holanda, porque se a gente avaliar o futebol em cada década, o futebol foi mudando. Então, por exemplo, no final da década de 70, o que valia era o futebol futebol de posição, né? Aquele toque de bola, era Rinus Michel e o carrossel holandês, que fez o Ajax ganhar 3 Ligas dos Campeões, é, e chegou a Holanda a 2 vice-campeonatos, né, do mundo. E foi assim que o Brasil, inclusive, formou a sua seleção para jogar a Copa de 82. Era um time que tinha velocidade, rapidez e habilidade. E aí vem uma Holanda que implementa uma outra forma de jogar que eles chamam de catenaço, né, que é o cadeado em inglês. O que que é o catenaço? Vamos jogar fechadinho e vamos jogar no contra-ataque no erro do adversário. E foram campeões do mundo. Inclusive, isso mudou a forma do futebol é, acontecer nos próximos anos. Se você olhar, o futebol caiu em qualidade de jogo muito, a ponto do Brasil, em 94, ganhar uma Copa do Mundo com a seleção que, na minha opinião, é a seleção mais fraca de todas. Das seleções do Brasil, que foram os campeões do mundo, essa é a seleção mais fraca, mesmo com o Romário arrebentando. Meio de campo pobre, com Mauro Silva, Dunga e Mazinho, pobre do ponto de vista de qualidade técnica de jogo de bola. Zagueiros muito bons e um ataque fenomenal, mas um time que jogava basicamente no erro do adversário e vivia de jogadas de bola para Romário e Bebeto para eles se virarem. Isso para mim não é uma tática, mas é um futebol pobre. E conforme o tempo foi mudando e o futebol foi melhorando, a gente conseguiu chegar de novo por conta do Real Madrid do final da década de 90, né, os Galácticos, e aí a gente chega no Brasil campeão de 2002, onde o futebol já era melhor jogado. Né? Era um futebol que tinha, sim, muita vontade e muita disposição, e força física, mas tinha qualidade com o Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho e o Kaká. Assim, era outro time, né? Outra forma de jogar, com qualidade. Então, a gente, na minha opinião, com a mudança que está acontecendo no Botafogo, a gente não tem que discutir se o Botafogo vai jogar no 3-5-2, no 4-4-2, no 3-2-2, vai botar um ônibus, como o Mourinho diz, né? Brincar, vou estacionar o ônibus na frente da área, né? Park the bus, que é a expressão que os ingleses colocaram para o Mourinho quando ele foi técnico na Inglaterra, e que ele dizia que ele estacionava o ônibus na frente da área para não deixar os adversários jogarem, por jogar na defesa, né? Porque ninguém entrava nas defesas do Mourinho. Aliás, o Mourinho joga assim até hoje. E eu acho que a gente tem que discutir a estratégia do Botafogo de atacar o mercado e trabalhar no médio e longo prazo. Isso é o Botafogo Way. O Botafogo não Way não é decidir como jogar hoje. O Botafogo Way é como é que nós vamos estabelecer uma estratégia de médio e longo prazo para o Botafogo jogar. Isso sim é o Botafogo Way, que é o Real Madrid Way, o Barcelona Way, e talvez Palmeiras, Flamengo e Fluminense não saibam disso, mas eles têm um way, né, na minha visão, humilde visão aqui. E eu queria convidar você para a gente discutir o Botafogo Way. Como é que você acha que o Botafogo devia atacar o mercado? De novo, eu não estou discutindo se o Luiz Castro devia jogar com 2 pontas abertos, 3 no meio de campo, 4 zagueiros, ou devia inverter, como o Botafogo tem zagueiros de qualidade, né? O Botafogo tem 3 zagueiros de qualidade, né? Podia jogar com o Felipe, Cuesta e o Adrielson, e jogar com o Marçal de ala esquerda e botar um outro jogador para jogar de ala direita, um pouquinho mais meio de campo, para a gente ganhar força no meio de campo para jogar se a gente jogasse com 3 zagueiros. Não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas isso não tem nada a ver com o Botafogo Way. O Botafogo é. Como é que você acha que o Botafogo devia agir no mercado sabendo, obviamente, não adianta. Eu acho que o Botafogo tinha que ser Real Madrid, né? Eu também quero. Vamos arrumar dinheiro aqui, né? Vamos resolver o problema da SAF, arrumar dinheiro? Não acho que é isso. E nem foi essa a história do Botafogo, nem foi essa. O Botafogo nunca agiu assim, né? O Botafogo nunca foi o time que teve fez grandes contratações. Como é que você acha que o Botafogo devia trabalhar no mercado a médio e longo prazo? Como é que deveria ser o Botafogo aí? Devia ser um time que
contrata pontualmente, forma muitos jogadores e vende, e depois traz alguns medalhões de fora. É um time que devia trabalhar numa mescla, a gente devia jogar assim desde a base. Como é que é o Botafogo aí para você? Isso é que a gente devia estar discutindo. E o Durcésio não discutiu o Botafogo aí. Ele falou que a gente ia ter um Botafogo aí, mas a gente nunca discutiu. Então, eu tô propondo para a galera aqui, porque aí você vai dizer, pô, mas Giga, o que isso tem a ver com negócio, né? Você sempre fala de negócio, porque isso interfere, essa estratégia de atacar o mercado do ponto de vista de futebol, interfere diretamente na maneira que você vai trabalhar e aonde você vai destinar o recurso que é escasso no Botafogo para fazer. Enquanto a gente continuar pensando no curto prazo e achar que o Botafogo tem que contratar 4, 5, 20 jogadores e não pensar no médio e longo prazo, que é contratar e formar na base, se esse for o Botafogo Way, para a gente contratar e preparar o time para daqui a 4, 5, 6 anos a gente ter grandes jogadores, e aí sim a gente despontar e ganhar muito dinheiro, e aí a gente começa a fazer a roda girar, melhor, porque a hora que a gente contrata e gasta um dinheirão danado para trazer jogadores medianos como Piazon, Sauer, Gabriel Pires, Danilo Barbosa, etc., que são jogadores que meio experimentados, mas que nunca despontaram, ou seria melhor a gente investir parte dessa grana e contratar um, dois desses e investir essa grana para trazer bons jogadores e montar uma base melhor, mesmo que isso demore mais tempo? Essa é a discussão. Aí você vai, Giga, onde é que você, pô, estudou sobre isso? Onde você leu sobre isso? Um dos livros que eu sempre falo, dica de livro, é esse aqui, A História da Pirâmide Invertida. É um livro que fala sobre a história da tática do futebol. É um livro muito legal e ele fala sobre todas essas mudanças que aconteceram. Colin Chapman, o time da Itália da década, a Alemanha da década de 50, a Hungria, depois fala do Brasil da década de 60, a mudança que teve, o Benfica de Bela Gutmann, né, um húngaro que até passou pelo Brasil, foi técnico do São Paulo, depois foi técnico na Europa e levou o Benfica a levar o título da Liga dos Campeões. Então, assim, se você parar para pensar, esse é o livro que melhor te explica as táticas ao longo do tempo. E ele vai até bastante, eu não sei até onde ele vai. Ó, ele vai até 2010, quando ele fala da Espanha, né, do time espanhol campeão do mundo em 2010, né, com a tática do Barcelona, com Iniesta, Xavi e companhia limitada. Tá bom, galera? Então faz parte de negócios discutir a estratégia de como o Botafogo vai agir no mercado. Me diz aí, como é que você acha que deve ser o Botafogo aí? Comenta aí, vou adorar discutir com você. Abraço!